Agora é hora do Mambucaba News Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rota do Sol FM a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaisa BD. Thaisa, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que você abriu uma brecha aí na sua agenda, sempre muito cheia, para poder atender a gente aqui no Parque Mambucaba. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Rogério, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui. E obrigada por abrir esse espaço, não só para mim, mas para a Prefeitura de Angra dos Reis, para a gente poder falar um pouco do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é importante, né? Vendo a sua biografia, que você tem uma larga experiência em direito público. Vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória, desde que você se formou e começou a trabalhar. Nós tivemos a chance, eu acho que você vai até falar isso depois também, de trabalharmos, não juntos, né, porque estávamos em gabinetes diferentes, né, mas na Câmara Municipal, a gente acompanhou o seu trabalho lá, brilhante por sinal, e aí você deslanchou numa carreira pública, né? Eu vou pedir só para você levantar o microfone. Aí, isso. Foi? Perfeito. Foi isso mesmo, Rogério. Eu me formei, né, sou advogada como profissão e fiz aí pós-graduação em Direito Tributário, Direito Público, e desde então, desde que me formei, fui militar na área pública. Iniciei na Câmara de Vereadores, onde a gente teve o prazer de trabalhar juntos lá, né? Acompanhar um pouco do Legislativo. Após, eu fui para o Executivo Municipal, fui para a Procuradoria do município e ali fiquei por um bom tempo. Depois saí, fui para a Secretaria de Defesa Civil, se não me engano, Defesa Civil, depois para Saúde e Ação Social, mas sempre aí militando com a parte de contratos administrativos, licitação, né, parte do direito público em si. Bacana. Eu amo, sou suspeita a falar que eu dei aula na faculdade também, Estácio de Sá, na parte de direito administrativo, direito constitucional, sempre puxando aí do lado do direito para o direito público. Tá joia. E assim, só para dar uma explicação, qual a diferença de militar no direito público para o direito privado? É toda? Toda, então explica para... Eu sou leigo, explica para a gente aí. É toda. Quando você milita, óbvio, no direito privado, você tem ali o interesse do particular, né? Daquela pessoa, em prol de uma empresa, em prol de outra, terceiro, até uma outra pessoa. Já o direito público, você milita para todos, né? Você permite fazer somente aquilo que a legislação está ali escrito. Você não pode passar do que está na legislação. E então lidar mais com licitação, lidar mais com contratos, com a área ambiental também, entender um pouco mais da lei orgânica do nosso município. É importante, né? A gente tem aquelas 3 esferas, né? Constituição Federal, Constituição Estadual e a lei. Levantar mais um pouco, né? Isso. Vamos lá. Aí, show. Vou parar de brigar com o microfone. Tá bom, agora tá certo. E aí acaba você tendo que saber um pouco, né, acompanhar um pouco do legislativo, dos projetos de leis, indicações, e a gente vai fazendo esse compilado. A experiência na Câmara Municipal foi bacana, né? Você fez parte do gabinete do Dr. Wilson Peixoto, né? Da assessoria jurídica dele, e assim, eu vi lá que tem muita... Porque você acompanhava todos os projetos de leis, aquela coisa toda, né? É isso mesmo. Na época eu fazia a parte do direito das comissões e ali todos os projetos de leis que saíam de todos os vereadores passavam por ali para a gente dar um parecer jurídico e ver se aquilo estava dentro da legalidade. Da legalidade, né? Da constitucionalidade para poder aí sim ser votado na plenária. Porque assim, a gente vê muitos projetos de leis mirabolantes que de repente não tem nem base jurídica, né? E aí quando você aprova, se a Câmara vai isso, né, sem o aval, ou com o aval de vocês, de um projeto inconstitucional, né? Aí isso quando chega num Supremo Tribunal da Vida, o projeto é automaticamente barrado, né? Com certeza. A DIN, né, que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade, que aí é barrada, sem dúvida, pelo Poder Judiciário, né? Porque ela está totalmente legal. E esse exame que a gente fazia antes era até uma salvaguarda, né? Sim, para claro, os vereadores, né? Da época. E eu também tinha um cuidado
eu lembro muito de pesquisar se tinha no município alguma legislação acerca do assunto, se tinha alguma coisa que poderia, em vez de ser só mais uma legislação, por que não altera uma lei já existente e tenta ali acrescentar? A gente tinha esse cuidado na época. E também o cuidado de saber se existe uma lei estadual ou uma lei federal, porque a lei municipal não se sobrepõe, né, sobre... Exatamente isso. A gente tem. E era muito trabalho, né, Thaís? Muito, adorava. E aí daí você migrou para o executivo. Aí eu fui para o executivo municipal, iniciei na controladoria do município. Do município. Fui para lá e lá eu respondia todos os processos. Isso na gestão Conceição, gestão Fernando? Foi na gestão Conceição. Conceição ainda, né? Foi Conceição ainda. Aí eu respondia todos os processos de Tribunal de Contas do município. Não passava por mim, na época tinha outros assessores jurídicos junto, e a gente respondia. Depois eu fui para a Defesa Civil, onde eu tenho um carinho enorme pelaquela instituição, onde eu vi que guerreiros nós temos aqui em Angra dos Reis. É sol, é chuva, é dia, noite, eles estão na lida de braços abertos, sempre atendendo a população. Eu até brinco que uma vez Defesa Civil, sempre Defesa Civil. Eles têm esse lema, né? Eu sempre bato um papo com o Lauro sempre falei isso. Uma vez Defesa Civil, sempre Defesa Civil. E eles têm uma coisa que eu acho muito bacana, todo início de semana eles se reúnem todos e cantam o hino da Defesa Civil, hino nacional. Isso dá um espírito, sabe, assim, de institucionalização, muito bacana. E aí a gente vê nos momentos difíceis, né, doutora Thaisa, eles estão na linha de frente, né? Eles são, claro que às vezes o morador primeiro que chega, mas eles chegam muito rápido, né? Até porque hoje os sistemas vigentes, eles te informam uma possível tragédia, alguma coisa, com muita antecedência, né? Eu me lembro que recentemente, 15 dias atrás talvez, os alarmes da Defesa Civil ficaram tocando, né? E o pessoal falou, gente, mas vai vir água? Não sei. A Defesa Civil provavelmente tinha uma informação que poderia, uma possibilidade de acontecer aquilo, né? Então assim, eles hoje se previnem com antecedência. Dá tempo deles chegarem junto com a tragédia, né, quando acontece, que foi o nosso caso aqui recentemente, né? Exatamente isso. E eu fico muito feliz porque eu vi isso assim, nascer um pouco, acompanhei um pouco, né? Na época eu estava como advogada também, assessora jurídica da Defesa Civil. Era o Marco, que era o secretário na época, e ali eles estavam implantando o sistema de monitoramento. Então, eu participei da parte da contratação do sistema de monitoramento, das sirenes, junto com o Leandro Azevedo, que ali na época a gente estava nesse processo junto com o Estado. Posteriormente, a gente também conseguiu uma parte do convênio com a Eletronuclear, e que a Eletronuclear, através dessa parceria, ela ajudou ali, né, vamos melhor dizendo, nos carros, nos lotes da Defesa Civil, através desse convênio. Então a gente conseguiu também municiar a Defesa Civil na época, para que a gente, de certa forma, tivesse os melhores equipamentos para atender da melhor forma a população. Então foi muito legal acompanhar isso do zero e ver hoje o que virou, funcionando, né? Funcionando bacana. A gente teve recentemente isso aqui, o pessoal baixou bastante. Muita gente se incomodou, porque o sinal sonoro ficou ali intermitente até acabar o risco, né? E o pessoal, gente, a gente está dormindo e tal, mas assim, a gente tem uma população ribeirinha aqui que, você acompanhou bem, em abril do ano passado, as pessoas precisam ser avisadas com antecedência, né? E a gente falou de estar falando de Defesa Civil em abril do ano passado, quando a gente teve enchente. Eu tive algumas pessoas que a gente conseguiu divulgar bastante pelo nosso Instagram, e as pessoas falavam, mas eu não vejo Defesa Civil. Eu falei, gente, Defesa Civil está atuando com um barco para lá e para cá. Aí o que eu fiz? O caminhão deles estava parado porque eu não conseguia passar o caminhão. Parou perto da minha residência, desci, entrei na água, tirei foto, botei no grupo. Falei, gente, isso aqui é Defesa Civil, viu? Então assim, eles trabalharam muito, né, Thaisa? Então nessa frente, eu me lembro que naquela época também a gente tinha outro problema do lado de Angra, lá para o centro de Angra também. A tragédia não foi só aqui. Belém, né? Exatamente. Então a gente precisa entender isso, né? A Defesa Civil se divide quando tem vários. E a gente tem vários pontos de risco aqui no município, né? De enchente, de deslizamento. Exatamente isso. E hoje, assim, estando na ação social, eu consigo acompanhar de frente, junto com eles,
que, querendo ou não, nós somos a equipe, né, tanto a Secretaria de Ação Social quanto a Defesa Civil de linha de frente quando tem algum desastre natural, seja hidrológico ou geológico. E realmente, quando teve aqui no Parque Mambucaba, a gente teve no Belém também, então são equipes de apoio, são pontos de abrigo que se abrem e a gente tem que mandar nossas equipes para todos os lugares. E essa questão da sirene, que você tocou muito bem, eu tenho que chamar atenção para ela, Rogério, porque quando teve essa chuva agora, recente também, que assolou, né, principalmente o centro de Angra ali, as pessoas reclamavam, poxa, mas eu não conseguia dormir, a sirene estava que estava, eu não conseguia dormir e estava muito difícil, poxa, não parava de tocar. Gente, mas esse é o trabalho, esse é o objetivo, é de alertar as pessoas que estão na área de risco. Com antecedência, né? Exatamente, e não tem como falar assim, olha, a sirene está no bairro A, mas você é limítrofe do bairro A, e você não vai ouvir a sirene, não tem como. Então, claro. Ali é para geralmente as pessoas que sabem que estão em área de risco, sabem que estão ou na área ribeirinha, sabem que ali é para elas irem, que elas estão seguras, que elas estão sendo vistas, né, pelo poder público, de forma a assegurar o bem maior delas, que é a vida. Antes da gente voltar a falar de Parque Mambucaba, né, eu queria falar como é que foi você assumir a secretaria? Isso foi lá atrás, em 2023, né? Você assumiu com toda a sua expertise na parte pública, você assumiu a secretaria num momento extremamente conturbado, né, da Secretaria de Desenvolvimento Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Esse nome é grande. É grande. Todo mundo fala ação social, todo mundo sabe. Podia ser o SDSP, né? SDSP. É a sigla do Instagram, inclusive. Isso. Então, aí você assumiu em 2023. Foi, Rogério, eu vim da Secretaria Executiva de Saúde, né? Vamos lá. Aí já também peguei uma labuta, mas foi muito prazeroso, enriquecimento profissional perfeito. E quando eu assumi a ação social, foi um momento conturbado, mas que estava vindo já de uma intervenção do então Roberto Peixoto, que hoje ele é secretário de administração, e ali a gente já estava com a Casa-Abrigo já sendo reformada, abrindo o KPR, abrindo o Serviço de Família Acolhedora, a ILPI. Então a gente teve bastante trabalho inicialmente, e foi tudo muito junto, muito corrido, porque assim que eu assumi foi em julho de 2023, em dezembro, 8 de dezembro, a gente teve a chuva do Bracuí. E que na chuva do Bracuí caiu no colo da ação social um asilo inteiro, que foi aquele asilo que existia, né, no Bracuí, ele estava irregular, e muitos idosos ficaram sem seus lares, e o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, olha, ação social, a gente precisa de acolher esses idosos. Claro. E foi onde a gente já estava com o projeto da ILPI, ali do Incluso da Enseada, e aí a gente remanejou, né, esses idosos, fizemos um acolhimento para eles lá. Alguns foram para o Cristo Redentor, que é do estado, né, no Rio de Janeiro, e outros, a maioria deles, vamos dizer assim, ficou com a gente. Então foi um período, sem dúvida, assim, muito conturbado, mas eu falo, e eu canso de repetir tantas vezes quanto forem necessárias. Eu tenho uma equipe de milhões lá na Secretaria de Ação Social, sabe, Rogério? Imagino. É uma equipe que abraça, que anda sozinha, não precisa, é uma equipe que já sabe o serviço. Então eles já sabem onde quem atacar, Thaís, aqui, essa área é mais problemática por causa disso, essa daqui é mais tranquila, mas tem esse porém. Então a equipe já sabe o que faz, né? Já tem uma experiência bastante grande nessas áreas, né? Porque são bastante, né? O município é muito grande, né, Thaís? Isso é o diferencial. Eu falo que é o diferencial da Secretaria de Ação Social de Unidos Feitos por causa disso, porque a equipe é muito coesa. E tem pessoas ali que já estão há muito tempo, então já sabe o serviço de cor e salteado, já sabe o que é melhor, aonde que tem que ter mais cuidado, mas... Eu queria voltar agora para a gente falar do Parque Mambucaba. Naquela enchente de 2025, abril de 25, né? A gente acompanhou, foi uma enchente como nunca a gente tinha visto,
Por exemplo, vou dar o meu exemplo. A minha casa, eu construí ela um pouco mais alta do que a rua, a minha garagem. Minha casa é bem alta. Nunca chegou água na minha garagem, Thaís. Tanto que eu não tirei o meu carro. Não tirei meu carro. Quando eu pensei em tirar, já não dava mais, porque a água chegou muito rápido. Então, assim, foi bem atípica, né? E houve muitos desabrigados. Houve, assim, foi a maior, talvez, que eu tenha acompanhado aqui. Não sei se foi a maior de todas, mas desde que eu estou aqui há bastante tempo, desde 83, foi a maior que realmente a gente aconteceu. E assim, e o pós? Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é o planejamento pós? Planejamento, a gente tem um pré. Se dá tempo de fazer planejamento, né? Não, a gente tem sim. Posso falar um pouco do caminho? Claro, antes, claro. Como que é na execução? Claro, isso. Hoje a Secretaria de Ação Social, a gente já tem 8 CRAs, né, espalhados pelo município. Então, cada CRAS tem o seu kit, ali com as suas planilhas de preenchimento, de doação ou de entrada num ponto de abrigo, num ponto de apoio, perguntando se tem pet, se perdeu alguém, se aonde que mora, se tem cadastro único, se não tem, para a gente poder visualizar e entender que tipo de população que a gente está lidando. Uhum. Então, todos os CRAs têm isso e na sede da Secretaria também tem. Porque no momento de chuva, eu não tenho que ficar imprimindo o papel. Eu só pego aquela caixa box, que já está com todos os papéis ali, com as fitinhas de braço, do abrigo, tudo, e já encaminho uma equipe com assistente social e psicólogo para os abrigos. E lá na Secretaria a gente já tem uma planilha já dividida, o que cada pessoa faz no momento de chuva. Então a gente é dividido em 5 tipos de equipes e as pessoas, quando elas são acionadas de madrugadas, inclusive, elas já sabem exatamente o que elas têm que fazer e para onde elas têm que ir. E durante, né, esse é o pré, quando acontece, a gente aciona essas pessoas, o carro já passa, já leva uma equipe de ação social, equipe de ação social, eu digo psicólogo e assistente social, para os abrigos, e ali elas já começam a fazer todo o cadastramento, junto com a Defesa Civil, porque o abrigo, ele é da Defesa Civil, é administrado pela Defesa Civil, a gente entra com ajuda humanitária, né, e de psicossocial. Quando essas pessoas passam mais de 24 horas no abrigo, elas já saem com oferta de kit de higiene, kit de limpeza e cesta básica. Então, todas as pessoas que passaram mais de 24 horas no nosso abrigo, se elas quiserem, elas saem já com esses kits. Lembrando que a Defesa Civil é que mobiliza e desmobiliza o abrigo. Então, quando a Defesa Civil começa a falar, vamos desmobilizar, é porque a Defesa Civil já tem a segurança das ruas, já sabe que a rua tal pode ser liberada. E ali no abrigo a gente já começa a liberar as pessoas que moram de acordo com as suas... Para retornar para os seus lares. E aquelas casas que ficaram estruturalmente abaladas, a Defesa Civil também, acho que é importante a gente explicar isso, elas têm os engenheiros, os arquitetos delas que vão na casa junto com essas pessoas para poder fazer análise estrutural. Elas estando liberadas, as pessoas retornam às suas residências. Não estando, elas podem, com um laudo técnico, de laudo de medição, elas dão entrada com o processo aqui na ação social, aqui eu falo eu, né? Lá na secretaria, lá na ação social, para o aluguel social nesse período em que a casa estiver interditada. Então, a Prefeitura de Angra dos Reis ainda dá esse suporte enquanto a casa estiver interditada. E o pós, que é um pouco mais complicado, porque não depende tão somente da Secretaria ou da Prefeitura. Aí entra o cartão Recomeçar. O tão falado cartão Recomeçar. Porque o cartão Recomeçar, e é importante eu abrir esse parênteses para deixar muito claro, ele é do Estado, com critérios do Estado e pela análise do Estado. Então, cabe à ação social, com essas fichas que eu falei, quando ela entra no abrigo, ela preenche a ficha, e exatamente aquela ficha a gente digitaliza e envia por e-mail para o Estado. E o Estado lá faz a análise deles na Procuradoria, no banco de dados deles, de cadastro único, dentro do critério deles, e aí eles passam para a gente, olha, pessoa tal tem direito, pessoa tal não tem direito. Alguns até justificam, que foi até uma briga enorme minha, que
da chuva do Parque Mambucaba, eles só disseram assim, pessoas tais têm direito, as que não estão na lista não têm direito, mas não justificaram. Então foi onde que a deputada Célia Jordão, o prefeito Cláudio Ferretti e eu, a gente nos reuniu por diversas vezes com o Estado para a gente poder entender, para poder dar a informação mais correta, a justificativa, né, para a população. E aí fica o trabalho da ação social, por isso que eu falo que do pós, ele é mais dificultoso, porque ele não depende tão somente da Prefeitura de Angra dos Reis, da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque depende do Estado, do cartão do Estado. Do Estado, exato. Então, eu dependo do Estado analisar, me enviar a listagem do sim e do não, com as suas respectivas justificativas, posteriormente me enviar o cartão, aí eu entrego o cartão, e depois que entrego o cartão, o Estado ainda tem que conceder o crédito nesse cartão. Então, assim, fica o município, eu falo que o município fica na ponta, eu até brinco, a gente fica um pouco de pombo correio, porque eu preencho a ficha, mando, depois eles me mandam o cartão, eu entrego. Então, ou seja, eu só executo o que o Estado efetivamente decidiu, analisou, e a gente entende que aqui no Parque Mambucaba teve um pouco dessa demora do Estado, e embora tenham falado que foi por conta da ação social, e a gente sabe que não foi, a gente tem e-mails comprovando que foi enviado nos respectivos dias, mas a gente está junto. São parcerias, né? Parcerias que acontece também. E a gente até entende que existe um processo burocrático, eu não sei se juridicamente. Exatamente isso. Eles têm todo É um processo extremamente burocrático, Rogério. E além disso, além de ser um processo burocrático, ele também não depende tão somente do Estado. Ele tem um sistema do cadastro único, que é um sistema do governo federal. Governo federal, Então também o Estado fica dependendo. E paralelo a isso, a gente sabe que não é só o município de Angra dos Reis que foi assolado com a chuva de 2025. Petrópolis, né? Petrópolis, parece. A gente teve a Baixada do Rio, quase bastante lugares, bastante lugares, né? Bastante. Então, pensa que são 92 estados, municípios no estado do Rio de Janeiro, e desses, vamos supor, 10 com problema, e o Estado tendo que trabalhar para poder dar todo o suporte para esses 10. Então, fizeram, nos ajudaram, entregaram o cartão Recomeçar, e aí a gente faz essa linha de frente aqui perante a população. Por isso que muitos acabam atacando a prefeitura, mas eu sempre tento esclarecer que é uma parceria do Estado com a Angra dos Reis, com todos os seus municípios, e que isso é um benefício tão somente do Estado, com critério de legislação e análise deles. Inclusive, mesmo depois da entrega do cartão, demorou-se até acreditar o dinheiro, né? O pessoal achou que já ia pegar o cartão, já ia conseguir comprar, ainda demorou uma semana, 15 dias, alguma coisa nesse sentido, né? Lembrando que isso é sempre governo do Estado, né, Thaís? A gente não pode esquecer isso, né? A prefeitura fez a parte corretinha, como você sempre me falou, né? Eu me lembro que muitas pessoas me mandavam pelo nosso Instagram, eu mandei mensagem para vocês e falou, Rogério, eu tenho todos os e-mails comprovando aquilo que a gente fez, então o erro não foi nosso, né? Eu não sei se foi erro, mas talvez a demora de um sistema, que você falou que é bem burocrático, né? A gente diz que é erro, mas na verdade é um sistema burocrático que tem que ser, né? Em função dos TCUs da vida, que se você não cumprir esses requisitos, o TCU vem, né? Exatamente isso. A gente está lidando com verba pública, né? Verba pública. Então, o Tribunal de Contas da União, TCU, com certeza... Ou os TCS também, né? Que é o do Estado, né? Ele, com certeza, ele vai fazer essa análise perante ao Estado. E pensa, se aqui em Angra a gente tem, exemplo, 3.000 pessoas que foram agraciadas pelo cartão Recomeçar, os outros municípios também tiveram. Então, essa análise, ela demanda tempo. Tem que ser bem criteriosa também, né? Já que a gente falou de CAD único, a prefeitura fez o primeiro mutirão, né, do CAD único dia 21 de março. Esse fim de semana agora tem novamente mais um mutirão, segundo mutirão, né, para pessoas unipessoais, aquela pessoa que mora sozinho, né? E vai ser nesse fim de semana, de 9 às 17 horas, se eu não estiver enganado, no CRAS aqui do Parque Mambucaba, que fica na Rua da Limeira, ali, antiga 36. Mas no primeiro mutirão, né, que aconteceu no dia 21, de 325 pessoas, apenas 57, se eu não estiver enganado o número, compareceram, né?
Ou seja, e aí as pessoas não podem reclamar quando precisa do benefício se não está, porque o cadastro é de atualização, não é um cadastro, como você bem falou, do governo municipal, né? Isso vai para o governo federal, e aí se não tiver atualizado, enfim, explica um pouquinho sobre isso aí. É exatamente isso, Rogério, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. A gente está percorrendo alguns bairros, iniciamos no Parque Mambucaba, para entender da demanda do Parque Mambucaba, por sabermos que o Parque Mambucaba é um dos bairros maiores que nós temos de cadastro das pessoas no Cade Único. Então, iniciamos aqui no dia 21, sábado todo, das 9 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Com ampla divulgação. Com ampla divulgação. Rádio. Para rádio, a gente colocou lá, exatamente. Instagram, site da prefeitura, chamadas, né? Então, assim, estamos fazendo o nosso dever de casa de chamar a população para poder ir ao CRAS, fazer a atualização. Lembrando que essa atualização, como você bem disse, é para as pessoas unipessoais, que são aquelas pessoas que no ato do seu cadastramento declararam que moram sozinhas. Então, o governo federal, ele exige que para essas pessoas que declaram que moram sozinhas, que tenham a visita de um entrevistador em suas residências. E ocorre que a gente teve mutirões aqui no Parque Mambucaba, mas esses mutirões a gente não conseguiu chegar na casa dessas pessoas, por vezes porque a numeração da rua... Teve um CRAS móvel, né? Fizemos CRAS móvel, tivemos 3 CRAS móveis só esse ano aqui. Ou então porque chegava na casa dessas pessoas, as pessoas estavam no período de trabalho, então não tinha como fazer a entrevista com elas. Decidimos, como estamos em nível de emergência 2, né, em razão das chuvas, esse nível de emergência autoriza o município a otimizar o seu tempo, então eu posso deixar de fazer essa entrevista e pedir que as pessoas venham ao CRAS. Então, com base em fundamentação legal, que foi até um decreto já homologado pelo Estado e reconhecido pelo governo federal, nós estamos fazendo esses 2 mutirões, no dia 21, sábado passado, e vamos realizar o outro no dia 28, neste sábado, das 9 horas até as 16 horas, no CRAS do Parque Mambucaba. Então, as pessoas que tiverem o nome na listagem já está, eu vi que você está publicando, te agradeço. Exatamente. Lembrando que não são todas as pessoas, é daqueles que começam com a letra M até o último, a Z do alfabeto. Então, gente, quem tiver dúvida, está no site da Prefeitura toda a lista, no nosso site da Rota do Sol também está lá toda a lista, né, que a gente colocou, exatamente para trazer essa informação, né, Thaisa? Exatamente, e atualizar. Porque... E aí, por exemplo, se a pessoa não atualizou, pintou uma emergência, uma situação de emergência, o que acontece com essas pessoas? Ela não vai ter direito ao benefício. Então, se ela tem direito a um Bolsa Família, ou a um BPC, ou se tem direito a um cartão Recomeçar, caso venha ter uma chuva, ela não vai ter acesso a nenhum desses tipos de benefícios, porque ela não está atualizada no Cadastro Único. E lembrando, Rogério, que essa atualização no Cadastro Único é importante ser feita a cada 2 anos, ou em caso de alguma alteração na sua configuração familiar. O que significa isso? Morreu alguém, nasceu alguém, casei, eu separei, eu troquei de residência, meu filho foi para a escola ou não foi. Então, isso tudo... Trocou de telefone. Troquei de telefone. Então, isso tudo é importante a gente estar sempre indo lá e fazer a atualização. A atualização. Vamos lá, as pessoas de A a L que não foram no dia 21, como é que elas podem fazer? Dá tempo ainda de fazer? É possível fazer? Como é que funciona isso? Só para a gente esclarecer o pessoal. Essas pessoas vão ter que entrar na agenda do CRAS. Aí procura o CRAS. Procura o CRAS. Não nesse mutirão, que esse mutirão é específico. Esse mutirão é específico da letra M até a letra Z. Exatamente. Aí ela vai ter que procurar o CRAS, né, ou hoje ou a partir de segunda-feira, para poder entrar na agenda do CRAS e aí perder aquela prioridade que nós demos no mutirão dos dias 21 e 28. Entendi. Então é possível ainda ela fazer essa atualização. Só que aí vai ter que procurar o CRAS durante a semana, né? O CRAS é de segunda a sexta. Entrar na agenda, né? Porque a fazer parte de uma agenda, né? A agenda do CRAS, ele não atende só os unipessoais, a agenda do CRAS atende toda a população do Cadastro Único. Então ele vai ter que entrar nessa agenda. A joia. E você espera que esse mutirão de agora dê mais quórum? A gente está divulgando, a gente está fazendo a parte nossa que é. É isso que eu falo que o dever de casa, a Prefeitura de Angra dos Reis, através da Secretaria de Ação Social, está fazendo. Que é fazendo mutirão,
divulgando e pedindo para as pessoas comparecerem. E até fizemos mais, fizemos o CRAS móvel, já fizemos a visita nas casas das residências. Então, assim, nosso dever está fazendo. Depois, o que é chato que as pessoas falam, pô, o CRAS deixou a desejar, eu perdi meu cadastro, então eu consegui a vaga no CRAS. Não. Aí você vai olhar na lista, não, essa pessoa não estava na lista e não foi no mutirão. Então tem isso. Acontece. Mudando de assunto, vamos falar essa foi ontem, terça-feira, dia 24, hoje dia 26, vocês fizeram a pedalada Down lá deve ter sido muito lindo, né? Ai, Rogério, foi lindo. Me emocionei por diversas vezes no caminho. Ali a gente teve a PAI daqui do Parque Mambucaba. Eu acompanho bastante, eles são nossos parceiros lá, PAI. Maravilhosos. São. Eles foram, tivemos o pessoal da Pestalozzi, pessoal autistas, pessoal com mobilidade também. E ali a gente tinha bicicletas, fazer aquela orla da costeirinha toda, estava um som maravilhoso. E pessoas que sabiam das bicicletas, a gente fornecia. Quem não sabia, podia estar caminhando, ia caminhando todo mundo junto. E chegava lá, a gente tinha alongamento, teve dança, teve capoeira. Então foi uma manhã prazerosa para justamente comemorar aí o dia 21 de março, que é o dia da pessoa com síndrome de Down. Foi sábado, né? 21. E que a pessoa com síndrome de Down, hoje em dia, se fala muito mais em autista do que a pessoa com síndrome de Down. Não sei se você já sente isso, né? E com a Marcela, a Marcela Regina, na frente da pasta da coordenação da pessoa com deficiência, falou, Thaisa, vamos voltar também a dar luz à população do síndrome de Down? Não. Ainda existem pessoas assim e vai sempre existir essas pessoas com essa deficiência, com Down. E aí a gente fez essa pedalada que foi maravilhoso ver eles, assim, tia, eu consegui pedalar, sabe? Outro dançando capoeira, do jeitinho deles, mas assim, com muito amor, com muito afeto. Foi muito prazeroso. Bacana, né? Por que eu puxei esse assunto? Porque só para a gente entender que a sua secretaria, ela não age só em tragédias, ela é ação social, então ela tem projetos, né, que vocês desenvolvem lá, com várias, a gente acompanha isso pelo Instagram de vocês, né? Depois você dá o Instagram para o pessoal seguir lá, né? Então assim, não é só o pós-tragédia, né? Pós-tragédia é para remediar, mas você tem os trabalhos sociais que vocês vão fazendo, né? A gente tem trabalho diário, que lá a gente tem a coordenação da pessoa com deficiência, então a gente faz a caminhada do autista, a gente faz igual fez a pedalada Down, e assim nós vamos fazendo. A gente tem bloco da ação social no carnaval, ficou bacana, né? Eu vi, acompanhei. A gente também tem ali a coordenação das comunidades tradicionais, que envolve os quilombolas, os indígenas, os caiçaras. A gente faz um trabalho muito grande em Angra, principalmente com os indígenas, porque, não sei se você sabe, mas o município de Angra dos Reis abarca a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro. Não sabia desse detalhe, hein? Nossa, maior do Bracuí? A do Bracuí. Legal. Tá com a gente, então a gente dá todo o suporte para eles ali. Inclusive a gente tem uma coordenação voltada para isso. Então a gente tem a coordenação da primeira infância, com o Maio Laranja chegando aí. A gente vai estar com vários projetos. O Maio Laranja é um mês alusivo ao combate da exploração sexual contra criança e adolescente. Então a gente vai nas escolas, faz em praça, um trabalho bem lúdico, com o teatro, para movimentar e trazer o entendimento para as pessoas abrirem, denunciarem, não aceitarem, não ficarem omissas. E tem a coordenação da mulher, que é muito, eu falo, briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Sim, senhor. Não existe isso. Vamos defender, principalmente, o que eu falo aí, é defender a mulherada, que o feminicídio hoje em dia, infelizmente, está em alta. E eu falo que os nossos índices, e até estava conversando com a doutora Paula, que é a delegada da IAM, e eu quero trazer isso para você, que é bacana falar. Numa conversa com ela falou, Thaisa, como que o mundo em Angra de mulheres, né, sofrendo violência, aumentou. E eu aí falei, doutora, mas isso aumentou, porque a nossa população está mais agressiva, o feminicídio está em alta, ou porque as mulheres estão tendo mais suporte, estão ficando
perdendo o medo de denunciar e de encarar. Ela, Thaís, eu acho que é isso. Porque as mulheres, hoje ela sabe que ela tem suporte, ela sabe que tem uma coordenação da mulher na ação social, sabe que tem uma delegacia da mulher em Angra dos Reis, ela sabe que tem um aluguel social, ela sabe que não é só ali denunciar e depois eu vou fazer o quê? Não, ela tem todo um suporte. Ela não fica desamparada, né? Para não ficar desamparada. E para poder ter a sua autonomia, para poder ter sua independência. Então, lá na ação social a gente trabalha com esse tipo de mulher. Hoje em dia, a gente já ajudou aí 112 mulheres, desde que eu entrei, que passaram por problemas, né, nos seus relacionamentos conjugais aí, e a gente conseguiu dar esse suporte para que elas pudessem voltar com a sua autonomia, com a sua independência. Voltar a ter dignidade, né, Thaís? Porque elas se sentem... A gente conversava aqui mais cedo com a doutora Roberta Nunes, que é psicóloga, a gente falava da lei da misoginia, né? E aí ela comentava isso, né? A mulher vai perdendo. E eu até falei com ela, acho que um dos grandes avanços da mulher é a delegacia da mulher, porque hoje é específico, né, para a mulher, não é aquele ambiente que a gente chega numa delegacia de polícia civil, e queira ou não queira, ele é um ambiente masculino ali, você vê, né, os escrivãos, aquelas pessoas. Então a delegacia da mulher, acho que em função disso, os casos existiam, mas talvez não fossem levantados, denunciados, né? Exatamente. Hoje o município de Angra dos Reis tem a Sala Lilás, que é uma sala com equipe especializada, com psicólogo, com assistente social, com um tratamento todo lúdico, para que aquela mulher se sinta acolhida. Então hoje a gente tem várias redes de apoio para essa mulher. Então acho que isso também ajuda. O trabalho da social envolve também os moradores de rua. A gente tem o KPR, é o Centro de Atenção à População em Situação de Rua, que fica ali no Bracuí. Temos Casa-Abrigo, tem LPI. Então, a ação social, eu falo que é uma vertente aí igual um povo, com várias mãozinhas abraçando o município, né? Isso aí. Doutora Thaisa BD, queria te agradecer muito de você ter aceito o nosso convite para participar dessa série Mulheres que Fazem. Você é uma dessas mulheres que fazem, né? Nesse mês da mulher. Os nossos microfones vão estar sempre abertos para vocês, né? Queria agradecer muito você. Eu que agradeço por demais. Sempre um prazer enorme estar aqui. Principalmente que a gente vê, Rogério, que a Rádio Rota do Sol faz um jornalismo com responsabilidade. E a gente precisa disso cada vez mais. Porque a informação levada a sério, a veracidade da informação é dada. Então não fica fazendo mimimi, sabe? Vocês efetivamente assim, trabalham um trabalho muito coerente com o que se propõe. Então, meu parabéns e meu muito obrigada por abrir esse espaço para a Prefeitura de Angra, para a Secretaria de Ação Social, e eu não posso deixar também de falar do nosso prefeito Cláudio Ferretti. Claro. Que quando você falou aí do mês da mulher, né, mulheres que fazem, e fico muito feliz de compor a equipe dele e de ser vista assim, porque se eu sou vista assim, você pode ter certeza que tem um braço, um empurrãozinho total, um rãozão, para não brincando aqui, porque ele dá voz às mulheres, ele escuta, ele abre um diálogo, ele é técnico, então é muito mais fácil lidar, gerir uma cidade, porque ele já esteve, né, como secretário, ele é morador de Angra, ele é concursado. 40 e poucos anos de prefeitura, conhece todos os meandros e conhece o município, né? E respeita as mulheres, respeita, né? Tanto é que o secretariado dele hoje aí, grande parte, são mulheres. Mulheres que fazem aí o apoio deles. E na realidade você está representando todas aqui, não dava para trazer todas, né? A gente tem um prazo curto. Eu que agradeço, que honra. Tá bom. Gente, começamos com a doutora Thaisa BD, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. A Rota do Sol apresentou Mambucaba News Entrevista.